Olá, acadêmicos! Sou a professora Jaqueline Costa. Esta videoaula tem como objetivo apresentar os temas discutidos na unidade 1. Assim, os temas abordados serão as tecnologias e mídias em diferentes perspectivas, considerando os conceitos, o histórico e os usos sociais. Para isso, discutiremos sobre o processo de comunicação, enfocando a mídia e as tendências teóricas de estudo nos campos da educação e da comunicação. Muitos autores discutem sobre a importância do processo de comunicação como um dos princípios primordiais para a nossa humanização. Por isso, é possível falar de comunicação sobre diferentes perspectivas, como, por exemplo, nos estudos da psicologia com Vygotsky, na linguística com Bakhtin e até mesmo nos fundamentos da educação com Paulo Freire. Este último, um educador de referência no cenário nacional, explica que a educação é comunicação, pois é marcada pelo diálogo entre os interlocutores. Aqui se coloca uma marca distinta entre comunicação vista de um modo linear, como uma relação entre emissor e receptor da mensagem e entendido como passivo, para uma comunicação entendida como uma ação partilhada entre interlocutores. Pois quando nós elaboramos ou recebemos uma informação, dialogamos com ela, a partir dos elementos culturais que já possuímos. Isso acontece porque no processo de comunicação, o emissor comunica a mensagem dentro da sua visão de mundo e o interlocutor também dialoga com esta mensagem, considerando a sua visão de mundo. Dessa forma, a comunicação é concebida como uma prática inscrita num determinado contexto social. Numa concepção de comunicação que leva em conta os aspectos culturais e também de partilha, tanto o emissor quanto o receptor são responsáveis pelos significados atribuídos às mensagens. Com isso, a comunicação é marcada pela significação. Na comunicação, os nossos comportamentos são expressões da fala, da escrita, sempre estão carregados de significados, pois a mensagem a ser comunicada representa de alguma forma a exteriorização dos nossos sentimentos ou da nossa personalidade, ainda que isso aconteça de forma não intencionalmente. Podemos pensar, por exemplo, a forma como falamos ou a forma como nos vestimos. Elas não acontecem por acaso, elas expressam algo. Se queremos passar uma imagem de pessoa romântica, prática, formal e assim por diante. Assim, a forma como nos vestimos, como comemos, como falamos, como gesticulamos e assim por diante, participam do processo de socialização, de estar com o outro, de ensinar e de aprender com o outro. Neste processo, as mídias participam como veículo de circulação de modos de ver e de pensar o mundo, mas também de mediação desta comunicação. A mídia é uma produção coletiva na qual existem múltiplos interesses que disputam significados. Por exemplo, uma novela ou um jornal. São produções midiáticas das quais participam da construção de seus significados de diferentes sujeitos. Os autores, os atores, diretores, figurinistas, músicos, produtores, iluminadores, câmeras, conteudistas, faxineiras, o repórter, o câmera, o apresentador, etc. Cada um desses sujeitos traz para a mensagem uma intencionalidade. É claro que isso faz com que diferentes visões de mundo entrem em disputa. Saber ler a mídia é poder compreender como se tornam as múltiplas camadas de significado e como interpretá-las, tanto em relação à sua forma como ao seu conteúdo. O autor David Buckham aponta que a importância de se discutir sobre mídias na escola estaria na possibilidade de desenvolver nos estudantes uma compreensão do seu próprio modo de se relacionar com a mídia,
seja como produtor, como circulador, como receptor ativo de mensagens midiáticas. Já para Maria Fusari e Márcia Barbosa da Silva, pesquisadoras brasileiras desta área, ao trabalharmos com a mídia, é necessário levar em conta o contexto social e cultural dos alunos e reconhecê-los não só como receptores, mas como comunicadores e produtores de mídia. Na educação, os estudos das mídias vêm sendo abordados de acordo com diferentes concepções. A professora Márcia Barbosa da Silva, juntamente com Geisiane do Nascimento, identificaram duas concepções, uma baseada no tecnicismo e a outra uma abordagem cultural. Vejamos o quadro organizado pelas autoras. Podemos perceber a distinção entre a concepção quando realizamos uma educação com as mídias. A primeira concepção, preocupada com a formalidade da produção dos materiais e entendendo o aluno como receptor de informações. Já a concepção cultural reconhece o contexto do sujeito e busca o diálogo com suas percepções de mundo, além de trabalhar com enfoque democrático. Ao desenvolvermos uma educação através das mídias, na concepção estímulo-resposta, os meios são considerados emissores com base em uma visão tecnicista. A abordagem cultural já reconhece como formas de aproximação, favorecendo assim a comunicação. Por fim, ao tratarmos de uma educação para as mídias, na primeira concepção há uma hierarquização entre produtor e consumidor do conhecimento. Além disso, há uma ênfase nos males que a mídia pode causar. E a concepção cultural quebra esta hierarquia, reconhecendo o aluno como comunicador e produtor de mídias. Por isso, ratifica a importância do reconhecimento dos contextos sociais e culturais dos alunos. Retomando os assuntos estudados nesta videoaula, podemos perceber o papel social das mídias numa perspectiva histórica e dos diferentes fatores envolvidos no processo de produção e circulação de mensagens midiáticas. Assim, podemos refletir sobre a importância em se estudar as mídias e também as diferentes abordagens de estudo das mídias representados pela educação com e para através das mídias. Um grande abraço!